Olá, boa noite. Um cabo da Polícia Militar e mais 2 homens foram presos nesta quinta-feira suspeitos de participação no assassinato de um militante do PDT ocorrido em fevereiro deste ano na estrada do Puraquequara, na zona leste de Manaus. A principal motivação, segundo a polícia, seria a queima de arquivo. Os 3 presos chegaram em viaturas descaracterizadas da Polícia Civil do Amazonas após a operação iniciada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Entre os suspeitos estão o presidente nacional do Movimento Democrático Estudantil, Idelcler Ponce Leão. O cabo da Polícia Militar é Edmilson Pimentel Rodrigues, lotado no Comando de Policiamento do Interior, e o funcionário do MDE, Tiago de Souza Nascimento. Eles são investigados por envolvimento na morte do militante do Partido Democrático Trabalhista, PDT, Alexandre César Ferreira Gomes, morto aos 33 anos na capital no mês de fevereiro. Idelcler é apontado como mandante do crime. O PM teria tido participação direta na execução, segundo a polícia. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é de queima de arquivo a partir de um desentendimento entre os militantes políticos. Outras 2 pessoas suspeitas de participar do crime ainda são procuradas pelos investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Conforme o delegado, há fortes indícios de participação dos suspeitos no crime. Diante de consubstanciadas provas, inclusive técnicas, nós chegamos à conclusão que esses 3 têm responsabilidade pela prática criminosa, hein? Alexandre era amigo de Inaldo Castro, o manifestante que jogou notas falsas de R$100 no governador José Melo na Assembleia Legislativa do Estado no início de fevereiro. No entanto, a polícia descarta alguma ligação da morte de Alexandre com o episódio. É importante destacar, não há nenhuma prova cabal em relação a isso. Por meio de nota, o presidente do PDT no Amazonas, deputado federal Issa Abraão, agradeceu à polícia pelo trabalho e pediu justiça ao caso. E a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também apresentou esta manhã 7 homens e 2 adolescentes suspeitos de envolvimento na morte de 2 irmãos em uma comunidade rural aqui de Manaus. A disputa pelo tráfico de drogas na região pode ter motivado o crime. A delegacia ficou pequena para os 9 detidos, 7 homens presos e 2 adolescentes apreendidos, investigados pela morte, 2 irmãos, Edson da Silva Campinas, de 33 anos, e Eglerson Silva Campinas, de 35. O duplo homicídio ocorreu no fim do mês passado, na zona rural de Manaus. Os irmãos teriam sido torturados em uma residência antes de serem mortos. Os corpos foram encontrados enterrados na mata no último dia 5. De acordo com a polícia, a suspeita é que os irmãos foram executados em disputa por pontos do tráfico de drogas. 2 dos presos seriam responsáveis por comandar o tráfico de drogas na comunidade. Ainda de acordo com a polícia, os irmãos também praticavam crimes nas proximidades da comunidade. O Dedê e o Maicão, 2 desses que foram apresentados, seriam os chefes do tráfico de drogas ali nas cercanias da comunidade Ismael Aziz. Estaria incomodado com a participação dos 2 irmãos, né? E então teria ordenado aos seus soldados, que são esses outros que foram apresentados, que fizessem o serviço tirar a vida dos 2 irmãos. E assim foi feito no dia dos fatos. Eles então foram golpeados, foram atingidos a vários golpes e levados até o ramal, onde receberam 4 disparos, 2 na cabeça de cada um dos irmãos, tendo sido enterrados na localidade onde nos levaram na terça-feira, após 7 deles terem sido presos. Um taxista foi baleado e o passageiro que estava no carro morreu, atingido por tiros durante a madrugada de hoje no bairro Manoa, na zona norte de Manaus. De acordo com testemunhas, 2 homens em uma moto teriam efetuado os disparos. O caso também será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.
E os recentes casos de violência registrados esta semana aqui na capital voltam a colocar a segurança pública no centro das discussões. Em meio à crise econômica, a Secretaria de Segurança admite que ela já pode estar afetando o policiamento nas ruas, o que reforça a sensação de insegurança em grande parte da população. Por outro lado, apesar de não haver um estudo que faça essa relação em tempos de menos dinheiro, a impressão que se tem é de um aumento da criminalidade. Uma crise política e econômica que faz o país mergulhar em uma recessão financeira que afeta todos os setores. A palavra insegurança caminha para o segundo ano rondando as empresas no Brasil e causando um dos piores pesadelos, o desemprego. O país fechou 2015 com quase 9 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Diante desta taxa de desemprego que está em alta, o poder de compras do brasileiro que foi reduzido, da instabilidade econômica pela qual passa o país, surge um outro fato que merece ser estudado. Até onde uma crise econômica não pode se tornar um caso de polícia ou influenciar diretamente na criminalidade. A gente não pode correlacionar desemprego com violência. Você tem um componente importante que tem indicadores de violência, e a população essa semana percebeu isso com mais clareza, e que está relacionada a furtos e assaltos na semana de pagamento. Quer dizer, a primeira semana do mês, você pegar todos os dados sobre violência e de furto e etc., a primeira semana do mês é sempre mais emblemática. Não bastasse a crise, a violência também tem dominado os noticiários. Sérgio Fontes, secretário de Segurança Pública do Amazonas, também reafirma desconhecer uma ligação científica entre os dois problemas, mas garante que durante o mesmo período em que o dinheiro está em falta, foi sensível o aumento na criminalidade. A percepção nossa é essa mesmo, os crimes aumentam, o índice de desemprego, enfim, a tensão que a sociedade vive, a intolerância nesses momentos de crise econômica e política tem aumentado o índice de criminalidade. E a violência vem assustando os manauaras. Nesta semana, uma empresa de ônibus no bairro da Redenção foi invadida por bandidos que fizeram funcionários reféns e fugiram levando uma quantia não revelada pela direção da empresa. Uma ação parecida foi registrada por câmeras de segurança de uma loja de telefonia celular no centro de Manaus. Bandidos anunciaram o assalto e levaram R$80 mil. Nestes dois casos, as vítimas tiveram sorte, porque ultimamente os criminosos não se conformam apenas em roubar. Só nesta semana foram 3 latrocínios: o do Mr. Amazonas, Rosivaldo Diniz, o do comerciante Edivaldo Matos e da professora Rocicleide Saraiva. E quando tantos casos acontecem em um curto espaço de tempo, a polícia preventiva entra em evidência. Mas e a crise? Até que ponto não está também comprometendo o sistema de segurança pública no Amazonas? A gente tem visto menos polícia na rua, é apenas uma impressão da população? Não tenha dúvida que isso atinge todos os setores do Estado. Não só a nossa atividade, como a atividade na saúde, a atividade na educação, enfim, os demais serviços todos vêm sofrendo com a falta de recursos. Que país é esse? Um país onde é assim que funciona? Onde a vítima de um roubo ela é culpada por ela ter facilitado o roubo? Eu acho que a gente precisa mudar muito e nós estamos afundando cada vez mais. A revolta do arquiteto Aquiles Fernandes tem motivo. Na última segunda-feira, ele viu de perto a aflição de ter a casa, onde mora há 58 anos, no bairro Praça 14, ser invadida por bandidos. Além dele, o casal, disfarçado de clientes, também rendeu os pais dele, que são idosos. E ameaça o tempo inteiro, me amarraram, me jogaram no chão, pisaram na minha cabeça, queriam mais dinheiro, dizia que não tinha. Quanto dinheiro eles levaram? R$1.500, quer dizer, um dinheiro de semana de você realmente comprar a comida diária. A impunidade é um grande problema do nosso país. Primeiro, as pessoas perderam o medo, né? A pessoa perdeu o medo porque ela sabe que a polícia prende e a justiça solta. Então, quer dizer, nós temos um direitos humanos que só protege o bandido, não protege a vítima. Quando a venda de drogas é desestabilizada pela ação da polícia, bandidos buscam incessantemente por dinheiro. No ano passado, a Secretaria de Segurança Pública bateu recorde em apreensões. Foram mais de 10 toneladas de entorpecentes retiradas de circulação. O que foi apreendido em 2015 foi o somatório dos últimos 10 anos. Isso retirado
do crime organizado, do tráfico de entorpecente na cidade, gera uma instabilidade na organização criminosa que se espalha e busca dinheiro em outras atividades, como assaltos, roubos, como crimes violentos. O sociólogo Luiz Antônio Nascimento diz que a busca por dinheiro tem levado o ser humano cada vez mais ao extremo e deixa claro que um problema na economia que gera desemprego não significa dizer que todos aqueles que estão fora do mercado vão caminhar em direção à marginalidade. Agora, essas pessoas que estão cometendo crime, elas chegaram a esse momento porque ao longo da tua formação, desde a infância, elas não tiveram capacidade, elas não foram ofertadas a ela a possibilidade de formar cidadania. Né? Quem não aprende a lidar como cidadão, a lidar com os conflitos, no final das contas acaba usando a violência como estratégia de combate à superação do conflito. Mais de 300 quilos de drogas, granada, fuzil e munições foram apreendidos na madrugada desta quinta-feira no ramal do Brasileirinho, bairro do Puraquequara, na zona leste de Manaus. A polícia militar chegou até o local após receber uma denúncia anônima que informava sobre a entrega de uma grande quantidade de drogas e que os suspeitos estavam fortemente armados. Na ação, houve troca de tiros. Um dos integrantes, Eric Salvarei Cardoso, de 25 anos, foi preso. Os outros conseguiram fugir. E mais 30 quilos de drogas que seriam enviados para outros estados também foram apreendidos no saguão do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na capital. 4 pessoas, entre elas um menor, foram detidas acusadas de tráfico. Parte da droga estava escondida na mala do adolescente de 16 anos, flagrado antes do embarque. O restante do entorpecente foi localizado em uma casa no bairro Alvorada. De acordo com a polícia, o grupo já era investigado.